Bom dia! Sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live de aquecimento da Semana da Sopa Lucrativa. Tá chegando perto, agora só faltam poucos dias. A gente tem mais essa live hoje, mais uma amanhã, e aí depois começa a Semana da Sopa Lucrativa. O nosso tema de hoje é um tema que é bastante interessante, bom, todos são, né? A gente vai falar de cardápio. Bom dia! Vamos falar do cardápio de um delivery de sopas de sucesso. É um tema que vocês pedem bastante aqui. E hoje, então, a gente vai falar de cardápio e amanhã tem um tema parecido que vocês vão gostar também. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, aqui é o Viver de Sopa, e aqui eu ensino vocês a montar um delivery de sopas e faturar R$ 5.000 ou mais trabalhando aí da cozinha da sua casa. Esse não é o nosso horário normal de live, mas como eu falei ontem, hoje e amanhã, a live vai ser de manhã, porque eu vou sair da minha cidade, vou no Rio para um prêmio de empreendedorismo do Sebrae, e por isso eu estou fazendo a live cedo. Então vamos lá, gente. Segunda-feira começa o evento. Se você ainda não fez sua inscrição, vai lá na bio, depois que acabar a live. Clica no link que está na bio, faz a sua inscrição para você assistir a Semana da Sopa Lucrativa. Tudo que eu estou falando aqui, ao longo dessas 2 últimas semanas, ao longo do aquecimento, eu vou aprofundar na Semana da Sopa Lucrativa. Então, se você está aí pensando em abrir um delivery, se você está pensando em adicionar as sopas ao seu delivery, se você está pensando em começar a empreender, ainda não começou a empreender e está pensando em escolher as sopas, tudo isso, todos esses casos, você vai gostar muito de assistir a Semana da Sopa Lucrativa, tá bom? Então, vamos lá, eu quero pedir a vocês, por favor, você dedinho no coração aí para o Instagram distribuir a live rápido, porque eu já vou entrar no conteúdo, porque não gosto de ficar enrolando. Então, gente, o cardápio de um delivery de sopas é extremamente importante, como vocês sabem, apesar dele não ser, muitas vezes, a principal razão para o cliente comprar. Como vocês devem ter acompanhado aqui nas últimas lives, tem muitas razões, muitas motivações que levam um cliente a comprar. E nem sempre é o cardápio, tá? Tem outros fatores que impactam, mas o cardápio é muito importante. Vocês estão sempre pedindo receita aqui. Eu gosto de falar o seguinte, gente, receita de sopa tem 1 milhão no Google, no YouTube, e eu quero ensinar vocês aqui a ganhar dinheiro com as sopas, não fazer sopa. Apesar que dentro do curso tem mais de 60 receitas, eu tenho meus segredinhos, né? Tem uma aluna minha, a Joseli, que fala, fiquei impressionada como é que poucos ingredientes, a sopa fica ótima e tal. Tudo isso são segredinhos, mas não é isso, entendeu? Vocês estão aqui, eu quero passar para vocês esse olhar de empresário com o negócio de sopa de vocês. Mas hoje, no final, eu vou dar uma receita, porque eu sei que vocês gostam muito, né? Todo mundo gosta de uma receita, tá bom? Mas só no final, tá? Eu vou dar uma orientação aqui, vou mandar a receita para vocês que ficarem aqui comigo. Então, por que vocês já repararam que os estabelecimentos atualmente não têm tanta receita quanto antigamente? Antigamente, quando você ia no restaurante, você virava páginas e mais páginas de cardápio. Todo lugar tinha sempre aquela montanha de coisas para você escolher. Isso foi mudando com o tempo. Atualmente, os estabelecimentos de mais sucesso, eles não só têm menos pratos no cardápio, como eles estão divididos em setores. Não sei se vocês já repararam isso. Existe um estudo que prova que o ser humano não consegue processar mais do que 7 informações ao mesmo tempo. E essa é uma das razões para os cardápios que são feitos com uma inteligência por trás, eles estarem divididos em blocos menores. Porque a pessoa, por exemplo, chega num lugar para comer, ela pensa, quero carne, peixe, frango, massa. Ela vai direto naquele setor dali. Geralmente, naquele setor, não tem muita escolha. E quando tem assim um cardápio muito grande, a pessoa já demora a decidir, fica ali, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá, e demora muito. Isso para o restaurante é ruim, porque a pessoa fica ali ocupando mais espaço na mesa, demorando a escolher, e quando ela tem menos escolha, ela vai. É um mito, né? Quando falam que tem que ter muita escolha para o cliente comprar. Isso é um mito. Não, isso é um mito. Quanto mais prática for a comunicação do seu cardápio, quanto mais objetivo for a forma de você oferecer e mais rápido o cliente pedir, mais você vai vender. Além disso, um cardápio mais enxuto, ele traz outros benefícios para o seu negócio. Por exemplo, o controle de estoque, o seu processo de compras, né? Quando você tem um cardápio mais enxuto e você pensa na construção dele, eu vou mostrar aqui o cardápio de uma empreendedora, quando você pensa na construção dele, na repetição dos ingredientes apresentados de outra forma, você tem uma lista de compras menor.
Isso quer dizer que você vai gastar menos tempo fazendo compra. Você vai, assim, as sopas já têm uma vantagem sobre outros tipos de produto para empreender, por exemplo, marmita, confeitaria, porque a lista de ingredientes, a lista de fornecedores é menor. Você basicamente compra hortifruti, mercado, embalagem, não varia muito, etiqueta às vezes, mas não é, já é um pouco mais simplificado. Mas se você não tiver uma lista com 32 coisas para comprar, a sua vida vai ficar bem mais fácil. Tá? Então, por exemplo, supondo que você aí tem atualmente um cardápio com 30 opções de sopa, mesmo dentro do curso tem mais de 60 receitas. Você não é para você usar tudo, você vai fazer uma coisa que a gente chama de rotação de cardápio. O que é rotação? Você pega aquilo dali e divide os seus pratos todos, as suas sopas todas em vários cardápios, aí você vai rodando. É bom criar uma certa escassez para o cliente, dele perceber que não tem sempre aquela sopa que ele gosta, que não é sempre que ele vai poder pedir. Então a pessoa já fica ali ligada, puxa, eu vou pedir logo, porque pode ser que semana que vem não tenha. Ou se ele já está acostumado a comprar de você, já percebe que você roda o seu cardápio, ele sabe, se eu não pedir agora, talvez semana que vem essa sopa não volte. E aí fica aquele gostinho de quero mais. Isso é bom para o negócio também, tá? Então, a gente vai analisar hoje no cardápio dessa empreendedora alguns pontos importantes. A gente vai definir o que é bom para o empreendedor e o que é bom para o cliente, tá? O que é bom para o empreendedor? É um cardápio que não tem muito ingrediente, que tem um custo baixo, um custo sob controle, e ele é prático de fazer, ele tem a produção simplificada. E já para o cliente, o cardápio tem que ser gostoso, tem que apresentar uma boa relação custo-benefício, tem que ter uma boa aparência, e tem que resolver um problema para ele, mesmo que ele não saiba disso, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no cardápio que eu separei. Ah, que bom, deu para ver direitinho. Eu ocultei aqui o nome da empreendedora, porque ela não conseguiu me responder se queria que falasse ou não, então eu ocultei. Então esse é o cardápio dela, tá? Então assim, o que faz um cliente tomar uma decisão, vou comprar? É uma boa oferta. Quando eu falo boa oferta, eu não estou falando de promoção necessariamente. Uma boa oferta é aquilo que soa para o cliente como uma coisa boa para ele, né? Soa como uma conveniência. Uma boa oferta ela pode incluir um preço legal, um pacote, um kit, uma entrega do jeito que o cliente quer, uma forma conveniente dele comprar e pagar. Tudo isso está empacotado numa boa oferta. Então vamos olhar aqui o cardápio dela. Vamos pensar primeiro nela. Parece bom para ela? A gente dá uma olhada aqui nos ingredientes. A gente tem aipim, abóbora, alho poró, batata, legumes que podem estar incluindo a abóbora, né, o alho poró e tudo isso daqui, frango, carne. Não parece um cardápio com muitos ingredientes. Eu não conheço as fichas técnicas dela, não conheço os ingredientes todos, mas é um cardápio que aparentemente não tem uma lista muito extensa de ingredientes. Então, nesse ponto de ser fácil dela produzir, esse cardápio está ok, tá? Aí a gente vai ver aqui, ela cobra um preço único de R$ 15. Então, uma coisa importante aqui, quando você decide cobrar um preço único, é se você está mantendo o custo de mercadoria vendido sob controle. Se você ainda não sabe o que é CMV, eu vou explicar rapidamente. Custo de mercadoria vendida individual é o quanto você gasta de matéria-prima mais o custo das embalagens, tá? Isso é o ponto de partida para você precificar a sua sopa do jeito correto e ter lucro. Quando a gente decide cobrar um preço único, isso é uma boa estratégia para simplificar, especialmente se você trabalha sozinho, sozinha. A gente precisa estar muito atento no CMV médio do cardápio, tá? Nesse caso daqui, ela vende por R$ 15, o CMV dela não deveria ser maior do que R$ 5,25, tá? Então, todas essas sopas daqui, elas não deveriam custar, considerando matéria-prima e embalagem. Por embalagem, entenda-se o potinho, a etiqueta, a sacolinha, tudo isso não poderia passar de R$ 5,25. Batendo um olho aqui, eu não sei a cidade, aliás, sei sim, ela mora, a cidade dela pode ser que esteja tudo ok dentro dos 5,25. Então, não tem nada aqui, que eu não sei se se a sopa dela leva mais água, menos água, mas a princípio, aparentemente, o CMV dela médio parece ok. Então, a gente tem ali o cardápio que é prático para a empreendedora e o CMV dela tá ok. A gente está vendo só o lado da empreendedora, tá? Aí a gente vai daqui a pouco ver o lado do cliente. E aí, o que eu falei? Para empreendedor é bom pouco ingrediente, tá ok? Custo baixo e prático de fazer.
Aqui ela colocou, eu não sei o que ela chama de creme e o que ela chama de sopa. Eu estou achando que deve ser um batido e outro em pedaço. Então ela botou mais coisa batida e menos em pedaço. Dividir, se bem que o caldo de feijão é batido também, então não entendi bem o que ela chamou de sopa e de creme. Quando você coloca um cardápio para você executar, é interessante dividir pedaçuda e creme para você dividir a sua produção. Se você botar só sopa creme, você vai ter que bater todas as sopas. Se você colocar só pedaçuda, você vai ter que cortar mais legume com mais atenção para o legume ficar bonitinho, do mesmo tamanho, né? Quando a gente faz uma sopa em pedaço, não pode botar uma cenoura grande, uma pequena, uma batata mal cortada, aí você tem que ter um esmero ali em cortar os legumes do jeito certo. Então, é interessante sempre dividir o tipo de preparo para que você possa dar conta da sua produção sem ficar esgoelada de tempo. Agora vamos ver o lado do cliente, né? Então, assim, o que é bom para o cliente? Se é gostoso, se tem uma boa relação custo-benefício, se tem uma boa aparência, se resolve problemas para ele. E aí, assim, vamos lá, vamos começar com. Tem uma boa aparência? Não sei, né? Não tem nenhuma foto nesse cardápio. Se eu nunca comprei a sopa dessa empreendedora, como que eu vou saber que cara que ela tem? Como que eu vou saber assim se o pote parece uma coisa legal, se fica difícil, né? Se eu nunca comprei da pessoa, eu não tenho nenhuma foto para me inspirar, tá? E aí essa foto pode ser do pote congelado, pode ser da sopa no prato. Eu acho até que para o cardápio é legal a foto da sopa no prato, mas eu sempre aconselho que nas redes sociais vocês mostrem a sopa no pote, como ela vai para a casa do cliente, né? Para o cliente ir ligando. Eu compro a sopa assim e ela vai ficar assado. Então é importante você mostrar as duas maneiras. Mas no cardápio, uma foto bacana do prato de sopa ajuda o cliente a pensar, nossa, que cara boa, nossa, hoje eu quero jantar isso daqui, nossa, eu estou a fim de provar essa sopa. Eu sempre gostei de escolher para os cardápios as sopas que são vistosas, assim, que dão uma água na boca do cliente, né? Uma sopa que tem um queijo por cima. Tem uma aluna minha, Camila, que ela é muito caprichosa no visual. E ela sempre coloca assim a sopa muito enfeitada, a Grace também da Cultivarte, eu nem vi se a Grace está aqui, também capricha muito no visual, então isso tem que ser mostrado para o cliente, não basta você só falar, assim, sopa creme de aipim com carne, mas como que é essa carne? Essa carne está em cima da sopa desfiadinha, essa carne está batida, então para mim faltou ali uma foto, porque resolveria o quesito da boa aparência, tá? E aí, assim, outra coisa, será que essas sopas resolvem o problema do cliente? O que é resolver um problema, né? Por que o cliente vai se sentir que aquilo resolveu um problema para ele? Quando a proposta de valor. Oi, não tinha te visto, Graciné, bom dia. Bom dia, Simone, agora que eu te vi também. Quando fica claro a proposta de valor, e aqui não está. Aqui é um cardápio de sopa e pronto, né? O que é proposta de valor? Por exemplo, é uma frase aqui, né? O seu jantar pronto em 5 minutos. Alimente-se de forma saudável, a nossa sopa vai resolver a sua vida. Isso já dá uma direção, porque no cardápio não dá para descrever a sua proposta de valor toda. Mas você tem que dar um pitaco ali, uma frase que mostre para o cliente que aquilo vai levar algum valor para ele, né? Preço é o que o cliente vai comprar, R$ 15 a sopa. O que ele vai receber? Ele vai receber o conforto de ter uma sopa pronta na casa dele, ele vai receber mais saúde, porque a sopa não tem conservante. Tudo isso faz parte da proposta de valor. Então, para o cliente tomar essa decisão de compra, a proposta de valor da sua soparia, ou seja, o que o cliente ganha quando ele compra a sua sopa, isso tem que estar em algum lugar da sua comunicação, tá? Você pode até ir mudando a frase, não botar sempre a mesma coisa, e rodando, você escreve ali algumas frases que definam o valor do seu negócio e você vai colocando, trocando no cardápio, tá? Então, por que eu estou falando isso especificamente desse cardápio? Se o cliente bater o olho num outro cardápio que tem creme de aipim, creme de abóbora, creme de milho, e no outro cardápio tiver escrito a sopa sem conservante, a sua saúde em primeiro lugar, é possível que o cliente vá para outro lugar, porque ele aqui não está vendo qual é o benefício, né? Qual é o benefício dele comprar essa sopa? Então ele pode ser que escolha outra. Então eu acho que está faltando aí aqui em cima onde está a tarja verde é o nome dela e ela botou tudo feito com muito amor para você, mas isso não chega a ser é o seu bonitinho, como se fosse o sobrenome da marca dela, mas não é aquilo que faz o cliente comprar, tá?
E aí vamos falar assim da a questão da relação custo-benefício. Desculpa, da questão da oferta que eu falei, né? O cliente compra quando parece uma boa oferta. Então aqui ela colocou valores, valor unitário R$ 15. O que que soaria como uma boa oferta aqui? Kit, o valor unitário 15, kit 5 sopas, R$ 72, que seria um desconto de R$ 3. Eu não sei a composição de custo dela, mas a princípio R$ 3 é um percentual pequeno, porque aí o cliente bate o olho ali, kit tanto. Primeiro, ele tem que tomar uma decisão só. Eu vou comprar um kit. Ele não tem que escolher as sopas, decidir quantas ele quer, pensar, será que é essa ou será que é aquela? Será que eu vou tomar essa no dia tal, aquela tal? Ele já meio, a cabeça dele já vai ali para o kit. Pá, uma decisão só, kit, portanto. Ele vai ver que o kit é mais barato, todo mundo gosta de parecer que está fazendo um bom negócio, e não necessariamente é porque é muito mais barato, é porque está embrulhado num pacote, percebe? Assim, é um kit, portanto, e está tudo bem. Eu deixaria ali taxa de entrega sob consulta, está tudo bem, isso tem que ser informado mesmo, mas colocaria um bottom aqui, assim, uma coisa, kit de 5 sopas, tanto. Eu tenho uma aluna que agora está divulgando kit de 5, de 7, de 10, justamente porque ela vai empurrar o cliente para tomar uma decisão de comprar 5, 7 ou 10. Isso é bom, o cliente vai ter 3 escolhas na realidade. O cardápio dela tem várias sopas, mas o cliente vai ficar entre 3. Compro 5, compro 7 ou compro 10. É muito difícil o cliente comprar unitária quando ele tem a possibilidade de comprar um kit. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão acordados aí? Todo mundo adrenalina, ligado? Interage aí comigo. Fala se está fazendo sentido para vocês. Então, aí seguindo aqui, a gente tem, se vocês observarem, nos sabores sopas, a gente tem sopas de legumes com frango. E nos sabores cremes, a gente tem creme de legume com frango. Qual será a diferença entre o creme de legume com frango e a sopa de legume com frango? Vai ter um cliente que vai perguntar: Ô fulana, qual é a diferença do creme para a sopa? E aí ela vai ter que responder esse cliente qual é a diferença. Mas vai ter gente que não vai perguntar, vai achar, vai ficar meio assim, e às vezes até não vai pedir. Então, o que, que eu faria aí no caso dela? Eu descreveria creme de legumes com frango, legumes da safra, escolhidos, selecionados, com peito de frango, é filé de peito, é peito com osso, peito de frango, num caldo aromático, com erva. Eu daria uma descrição, eu sempre gostei de fazer isso com o nome de prato, dar uma elaborada na descrição do prato. E aí, vamos supor que a diferença aqui seja uma é batida, a outra é pedaçuda. Aí, na sopa de legume com frango, legumes ao dente, legumes da safra, legumes da época, legumes da semana ao dente, se ela já souber qual é a seleção, ela coloca cenoura, batata, chuchu, cortados ao dente, cortados e cozidos ao dente na perfeição, porque ninguém gosta de legume mole, né? E aí eu descreveria. Aí o cliente bate o olho e vai dizer: opa, prefiro creme, opa, prefiro sopa pedaçuda. Aí isso já vai facilitar. Então eu acho que falta aí um desenvolvimento aí do que é isso. E eu encurtaria um pouquinho esse cardápio, tá? Eu acho que tem, tá? Porque assim, quando você bate o olho nos sabores cremes, creme, 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 se já está escrito, encurtaria não, simplificaria. Se está escrito sabores creme, já está certo que é creme. Aí embaixo era aipim, abóbora, milho e tal. E aí eu usaria um truquezinho aqui, por exemplo, creme de abóbora com frango, creme de abóbora com bacon. Esse aqui do creme de abóbora com frango, eu daria um nome diferente que não fosse creme de abóbora com frango, para não ficar abóbora debaixo da abóbora, que são, parece que você está repetindo. A gente tem que repetir os ingredientes porque é bom para a gente, para nossa praticidade. Mas na hora de botar isso no cardápio, a gente deve transformar um pouco esse nome e dizer o que tem no creme, mas dar uma para não ficar parecendo que a gente está repetindo ingrediente. Creme de batata com bacon, creme de batata salsa com ervilha, batata e batata, assim. Esse creme de batata com bacon parece até a minha sopa de batata rosti, só que a minha leva mussarela. Então poderia ser um nome assim bonitinho, que um prato que ela se inspirasse, colocasse o nome da sopa e debaixo ela escreve batata, cebola, bacon, ela botar na sopa, tá? E porque isso eu acho que ficaria mais atrativo para o cliente. E aí, aqui ela coloca que faça o seu pedido e nos marque no Instagram.
Não sei se vocês vão lembrar aqui da aula do pós-venda, que eu falei para vocês das fases do pós-venda, lembra? Que tem a fase da atração, a fase da retenção, e a última fase é quando o cliente começa a ser seu advogado, né? A te vender, a indicar você, a falar de você. Essa fase aqui do marcar no Instagram está mais para a última. Então, se você bate o olho aqui nesse cardápio a primeira vez, e ela já vem o pedido ali, faz o pedido e me marca. Putz, eu não sei nem se eu vou gostar dessa sopa, como é que eu já vou marcar? Eu tiraria isso, porque acho que essa coisa de marcar, ela vem depois de um relacionamento cultivado. Você entrega, o cliente gosta de você e tal, e aí ele vai fazer isso, ele vai marcar. Né? Tem gente que oferece benefícios para quem marcar, né? Marque, concorra a um sorteio. Até pode ser, se você conseguir fazer a gestão disso, tá valendo. Mas eu não pediria de cara, né? Para você, faz seu pedido e me marca, né? Por que eu faria isso? Você vai me dar algum desconto? Eu não sei se eu vou gostar da sua sopa, eu não sei se a sopa vai chegar aqui direito, como que eu vou, entendeu? Eu acho que parece que é um pedido de casamento antes de namorar, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ficar para depois. E aí, assim, é importante, né, se você trabalha com preço único, manter o CMV médio do cardápio. Isso é importantíssimo, tá? Sempre tem que fazer essa conta se o seu custo de mercadoria vendida ele está adequado a esse preço unitário que você resolveu comprar. Então, esse foi o cardápio da nossa empreendedora. Eu vou fazer isso mais vezes. Se você está aí, quer ter o seu cardápio analisado, pode me mandar. Eu vou tentar, semana que vem talvez não dê, porque semana que vem é a semana da sopa lucrativa e eu tenho muito volume de gente para responder, de mensagem e tal, mas a gente pode fazer isso mais para frente. Se você vai começar agora, o que eu diria para você pôr no seu cardápio? Se você mora numa grande cidade, eu acho uma ótima ideia ir para um nicho vegetariano, nicho vegano, orgânico, plant-based, né? Que é abaixo. Ai, que bom, mexerica. Se você quiser o seu, eu só tô aqui no Viver de Sopa, eu analiso só cardápio de sopa, tá? Eu vou abrir lá no Cozinha da Cláudia análise de outros cardápios. Então, você pode escolher um nicho se você mora numa grande cidade e trabalhar este nicho. Por quê? Quanto mais especialista você for, mais fiéis vão ser os seus clientes, né? Então, você começa ali, faz sopas veganas, você vai ser a pessoa da sopa vegana, uma das pessoas ou a primeira pessoa, e você vai se especializar. Quando a gente busca a especialização, a gente vai ficando cada vez melhor naquilo que a gente faz, né? Por que eu fiquei especialista em sopa? Eu comecei a estudar sopa, igual maluca, estudar, mercado lá fora, mercado aqui, perfil de consumo, quanto que as pessoas consomem, por que elas consomem, qual é o tamanho ideal. Então, você vai ficando especialista e isso ajuda a trazer mais cliente. Simone, os pacotes são bacanas, trabalha mais assim. Tá vendo? É isso mesmo. Porque o cliente enxerga isso como não é um processo racional que ele fica ali analisando. Nem todo, quer dizer, alguns até fazem essa conta, mas a maioria é o caminho mais curto da decisão. É uma decisão só, vou comprar esse kit, ao invés de vou comprar 5 sopas. É mais rápido para ele decidir. Se você mora numa cidade pequena, não é legal limitar demais, porque a amostragem de veganos, vegetarianos, pode ser que não seja tão grande para sustentar o seu negócio. Aí você pode ter duas linhas, né? Você pode ter uma linha. Eu sempre tive, eu comecei a soparia com duas linhas e acabei mantendo uma linha de baixa caloria e uma linha de sopas mais clássicas. Você pode fazer isso também, mas assim, eu acho que se eu fosse começar, eu acho que eu começaria com uma coisa mais definida. Se você mora num grande centro, pode inclusive ser sopa orgânica. A Simone que está aqui, ela tem fornecimento de orgânicos com facilidade. Então, eu já falei para ela e vou falar aqui para vocês que quem tem acesso com facilidade orgânica pode fazer um cardápio parcialmente orgânico, né? O que é melhor? Você consumir uma sopa toda convencional ou você consumir uma sopa que tem 70% dos ingredientes orgânicos? 70% de orgânico é legal. Isso é uma coisa que as grandes redes na Europa e nos Estados Unidos fazem muito. Eles botam nas gôndolas um sanduíche, algum produto e coloca lá 60% orgânico, 70% orgânico. Você pode acreditar ou não comprando, mas a sensação boa de você pensar que ali dentro, por exemplo, o tomate é orgânico dentro da sopa, a cenoura é orgânica, é sempre um plus para a sua saúde. Então, Conceição, se a sua cidade é pequena, eu acho que você tem que ter um pouco de tudo para não correr o risco de ficar
segmentada demais, a menos que você esteja perto de outras cidades. Eu tenho uma aluna que mora numa cidade pequena, mas é uma cidade que tem várias cidadezinhas próximas, então o que ela está fazendo é entregar na cidade vizinha, como é congelada, ela vende na cidade vizinha também. Se você não tem essa possibilidade, aí você tem que fazer um cardápio mais eclético, tá? Que agrade tanto a quem está de dieta, quanto a quem não está de dieta. A gente tem que ter essa sabedoria de ir movimentando o nosso cardápio nas estações do ano. Eu falei disso, tenho falado disso aqui, porque essa é uma grande dúvida de quem não trabalha com sopa, né? Poxa, mas e quando chegar o verão, o que eu vou fazer? Quando chegar o verão, você não vai botar na sua publicidade, no seu Instagram, uma foto, que tal uma sopa, um caldinho agora? Isso a gente bota no inverno, né? Porque a pessoa quer se aquecer. No verão, você vai falar, que tal você cuidar da sua alimentação saudável hoje? Que tal você reduzir as calorias do seu jantar hoje? É outra proposta de valor. A gente vai adequando de acordo com a estação. Se você está numa cidade pequena, você pode pegar as duas coisas, tá? Mexericas, mora em Salvador. Eu tenho aluna de Salvador. Salvador, apesar de ser uma cidade quente, as pessoas consomem sopa sim, viu? Mas você não assim, a questão é exatamente isso que eu acabei de falar, é como que você vai abordar. Não adianta você pegar assim num dia que está 40 graus no termômetro, você fazer um post ao meio-dia na sua rede social com um prato de sopa fumegando. Entendeu? Não, é a forma que você vai vender agora. Você botar um pacote de sopas congeladas empilhadinhas assim e falar 100 calorias por sopa. Que tal você mudar a sua alimentação? Você percebe que a pessoa enxerga de outra maneira? Então, vocês têm que ter essa sabedoria. Às vezes eu vejo o pessoal chegar assim em dezembro e botar ali a foto da sopa de ervilha e tal. Tem que ir mudando, gente. Tem que ir tendo uma manha ali para ir movimentando o cardápio, tá bom? E assim, não é Manaus, por exemplo, uma cidade bem quente. Em Manaus tem restaurantes só de sopa. É surreal. Tem restaurante de sopa, assim, buffet de sopas o ano todo. Eu falei isso no outro dia aqui, de título de curiosidade, que tem uma teoria que diz que quando a pessoa consome um alimento mais quente do que a temperatura externa, isso regula o corpo. Eu citei até um exemplo aqui dos coreanos, né, que fazem isso. Eles têm uma tradição de, nos 3 dias mais quentes do ano, tomar uma sopa pelando para baixar, para regular o corpo. E dizem que os manauaras fazem isso também. Existe sopa gelada, sim. Eu vou te falar que a sopa fria, eu não acho que seja a solução para o verão, não. Eu acho que a solução para o verão são as sopas leves. Porque você não janta sorvete no verão todo dia. A maior parte das pessoas tem ar-condicionado, tem ventilador, assim, tem gente que não tem, claro, mas você também não vai vender para todo mundo. E muita gente janta, né? No verão, arroz, feijão, janta comida quente. Janta comida quente, pode jantar a sopa. E aí a gente vai trabalhar no verão com as sopas que são um pouquinho mais leves. Sopa de tomate é ótimo para o verão, sopa de cenoura com gengibre. Tá vendo, Liliane? Tem cidades que eu não tenho esse histórico. Foi ótimo você falar, Porto Seguro. Sabe por quê, gente? Porque não a sopa é uma comida, né? A sopa não é só a sopa é uma comida. E é uma comida cheia de vantagens, né? Ela regula colesterol, glicose, ela tem muitas. Você consegue comer todos os macronutrientes e micronutrientes, sais minerais, tudo na mesma comida. Então, ela tem muitas vantagens sobre um alimento, um prato convencional. Tem muita gente que sabe disso e tem gente que, como é um alimento muito antigo, né? A sopa existe desde que o homem existe, né? Eu já contei essa história aqui, desde a época das cavernas. Eu acho que é uma coisa do nosso próprio corpo buscar um alimento completo. Então, tem cidades que são muito quentes e que as pessoas tomam, realmente fazem fila para tomar. Tem um lugar de Manaus que eu sigo, eles são muito grandes, assim, tem vários, mas esse é tipo o mais famoso da cidade. E é surreal, assim, eles botam, todo dia na hora do almoço, eles postam ali nos stories aquela panelarada de sopa, um buffet de sopas, e tá sempre cheio. Então, em Manaus, eu vou te falar, viu? Eu fiz um evento em Manaus na época do buffet. Olha, eu acho que é o lugar mais quente que eu já visitei. Então, assim, se você está numa cidade pequena, não limita muito. Se você está no grande centro, você pode nichar, tá bom? Então, gente, amanhã a gente vai falar de uma coisa que é legal, né? De como você faz uma sopa cremosa sem usar creme de leite. As minhas alunas aqui já sabem, mas eu vou falar para vocês. É um hackzinho, um truquezinho para você fazer sopa cremosa sem precisar usar creme de leite, porque muita gente tem restrição. E quando você fala em creme, muita gente associa ao creme de leite.
Conforme prometido, eu vou dar uma receita. Você só precisa me mandar um oi no direct falando: oi, eu quero receita, e eu vou mandar por lá. Minhas alunas queridas estão aqui, é uma das receitas do curso, então vocês já têm, tá? Vocês já têm essa receita. Tenho o maior prazer em mandar de novo, mas vocês todas já têm, tá? Vai ser uma receita de sopa de legumes com chia, tá? E aí vocês me dão um oi. E, ai, Débora, não vou lembrar, mas eu vou procurar aqui e te mando pelo direct. Eu acho que é só sopas. Eu vou procurar aqui e te mando pelo direct, tá? Me manda no direct. Eu quero a receita e eu vou devolver o PDF para vocês, tá? Porque eu não tenho como gravar o nome de vocês que estão pedindo aqui. Isso só vale, eu vou deixar essa live gravada por uns dias, mas só vale para quem está comigo aqui ao vivo, tá? Não adianta assistir gravado e depois falar eu quero, porque não vai rolar. É só para quem está aqui ao vivo. Tá? Então, se você, recapitulando, segunda-feira começa a semana da sopa lucrativa. Se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio, vai lá e se inscreve. Algumas pessoas aqui já assistiram e acho que elas podem falar que vale a pena, que tem muita informação. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente vai falar disso. Sopas cremosas sem creme de leite. Muito bem, Simone, foguete não tem ré, é isso aí. Toma de foguete. Então, pessoal, obrigada. Um ótimo dia para vocês. E, não, dona Luca, manda pelo direct, tá? Eu quero. Helena chegou atrasada, mas vou falar também. Quem quiser receita, manda pelo direct. Eu quero receita, tá? Me manda a receita que eu mando para vocês. Débora, eu vou te falar uma coisa. Vender congelada, você diz, não é vender a sopa fria, né? Vender congelada, a gente falou nisso aqui ontem com a Bruna, né? Das inúmeras vantagens que tem você virar o seu negócio para congelado, né? Por uma questão de praticidade para você, empreendedor, e para o cliente também. Porque essa história, por exemplo, da sopa no verão, a pessoa está com a sopa no freezer da casa dela e são 8 horas da noite, numa noite de verão, e ela está com fome. Ela vai lá, esquenta a sopa e toma. Talvez ela não entre no aplicativo para pedir uma sopa quente numa noite de verão, mas se ela tem uma sopinha com menos de 100 calorias no freezer da casa dela, você pode acreditar que ela vai tomar. Tá? Eu acho que vocês que não trabalham com congelado devem realmente pensar muito nisso. A live da Bruna está gravada aqui, quem não assistiu, assista, porque ela fala dessa migração, que ela começou ali vendendo congelado, depois entrou para o iFood, vendia quente, agora ela está puxando mais para o congelado, por uma questão dela mesmo, da praticidade. Então, eu acho que vocês têm que pensar muito seriamente nisso, tá bom? Então, até amanhã, 8 horas, vou botar os avisos lá nos grupos 5 para as 8, para chamar vocês, para... E nem é tão cedo assim, né, gente? 8 horas a gente que trabalha em cozinha já acordou há muito tempo. E amanhã, então, é a última live do aquecimento. O tema vai ser sopa cremosa sem creme de leite. Um beijo, uma ótima quinta-feira e até amanhã.